Natural de Quaraí, Rio Grande do Sul e radicado no Rio de Janeiro, ele já atuou como camerista e solista em todos os estados brasileiros e em países da Europa, Ásia e Américas. Pianista de renome internacional, nos últimos 40 anos está em permanente evidência no meio musical. No Autografando dessa semana, o artista Miguel Proença. Tudo bem, Miguel? Obrigada, primeiramente, por nos receber. Puxa, muito prazer estar falando com a TV Fevale, né, que é de uma cidade assim tão importante como Novo Hamburgo, que sempre me prestigiou, que sempre me coloca na temporada artística, né, e estando nessa casa aqui maravilhosa, que é a Fundação Schaeffer, né, um dos maiores pintores do Brasil e do mundo, né? É verdade. E então eu fico muito contente com essa possibilidade de estar outra vez tocando aqui, pelo Piano Brasil 4, né? E Novo Hamburgo, com certeza, também. É um público muito bom aqui, excelente. Para iniciar, eu gostaria de saber se tem alguma história curiosa relacionada ao autógrafo. Tenho sim, porque nas andanças todas que eu estou por aí, né, eu tenho, logicamente, o público mais diferenciado, né? Sim. Então, por exemplo, uma vez eu toquei para uma cidade, assim, para o público de uma cidade em que as pessoas não conheciam música erudita, né? Que então, cidade era? Era Caruaru. Então, eu agradeci né, a todos, eu explicava algumas coisas, e, enfim, saiu muito bonito o concerto. E um menino veio, me pediu um autógrafo e disse que também queria ser crente. Ele queria ser da minha religião. Uhum. Ou seja, gostava. E isso ficou marcado. Gostava de música erudita. Nasceu para gostar de música erudita. Que beleza. Deve ser muito gratificante. É muito gratificante, né? porque você atingir através da música erudita, né? Uma pessoa, um menino assim emocionado, né? Assistindo, gostando, né? E aí, em relação ao público, né? Porque percorre o país todo, interior, capitais. Tem uma diferença, como que o público brasileiro recebe a música erudita? E há uma diferença desse público da capital para o interior, onde, teoricamente, o acesso a um concerto seria mais difícil em cidades interioranas, ou não tem essa diferença? Não existe isso. Existe o acesso do artista com o público, né? E quando o artista não está muito a fim de se comunicar com o público, por várias razões, né? Então, logicamente, ou qualidade do piano, ou, enfim, a qualidade do local, ou pouco público, ou tanta coisa assim, sabe, que pode influenciar o artista na hora do concerto, né? Então, tudo isso influencia, logicamente, na comunicação. Então, muita gente acha que o público não gosta de música erudita, né? Agora mesmo, no Teatro do SESI, eu fiz um concerto que foi um recorde de bilheteria, assim, de público, né? Para recital de piano. E tinha, assim, uma representação do SESI de várias cidades, entende? De trabalhadores, entende? Que adoraram o concerto. Foram a primeira vez ao teatro, visitaram o teatro e depois ouviram o recital. Miguel, como que foi o teu encontro com o piano? Quando que foi isso? O encontro foi um encontro maravilhoso na época, porque a minha primeira atitude com relação a tocar piano foi quando eu estava assim, ainda criança, peguei um travesseiro, com 3 anos e pouco de idade, peguei um travesseiro, estava junto com a minha mãe e fiz o sinal de que estava tocando, e ela perguntou, pero que es esto? Ela falava espanhol. Eu digo, isso é um piano, mãe. Eu não me lembro de ter visto antes. Aí depois eu fui um dia numa padaria, na casa onde eu nasci, né, na cidade onde eu nasci. E nessa padaria, então, na frente existia uma casa que tinha um piano. E eu entrei na casa e abri o piano, fiquei maravilhado com o teclado. Sentei e toquei, assim, qualquer coisa, melodia acompanhada, né? Que surpreendeu muito a minha mãe, meu pai, né? Quer dizer, então eu comecei a insistir que queria estudar piano, e aí então não podia, porque menino não podia tocar piano na cidade, só meninas, entende? Até que eu bati o pé que eu queria, porque queria. E aí, depois que eu entrei, entraram 50 meninos. Ai, que coisa.
E daí, a partir daí, como que se deu a tua formação? Não, aí eu estudei lá com a minha professora Carmen Vidal, que até hoje vive, e depois eu estudei em Porto Alegre com o Neto Ren até o final, quer dizer, da vida dele. Foram 2 anos, depois aí eu deixei o piano, deixei a música, fui ser dentista, formei em odontologia. E aí então eu conheci minha mulher, com quem eu sou casado até hoje, 42 anos, e aí então ela era pianista, estava dando um concerto no Instituto de Artes aqui em Porto Alegre, e aí mudou tudo de novo. Voltou no piano novamente. E eu tenho uma família muito bonita, tenho 2 filhos homens, né? Que também toca piano. Um é psicanalista, o outro toca piano também, o Daniel, o Paulo é psicanalista, e a Laura, ela é atriz de novela da Globo, ela fez agora Duas Caras, e está indo bem no teatro também. Que bacana. Como que tu avalia aí esse ensino musical no país? Como? Como que tu avalia o ensino musical no país? Qual que é a qualidade? O que está... Eu acho assim que está muito descuidado, muito descuidado. Existe pouca exigência, né? Pouca exigência, tanto dos currículos, dos professores, pouca exigência dos músicos que querem realmente ser músicos, né? Então, porque a concorrência está cada vez maior no mundo, né? Então, ter uma posição de artista, assim, hoje em dia, de destaque, é muito difícil se você não trabalhar muito, né? Se não tiver realmente uma dedicação grande e uma exigência, né? Quer dizer, por parte das escolas de música, dos professores. E a nova safra de pianistas aí está surgindo, como que tu vê isso? Como sempre no Brasil, né? Tem novos talentos maravilhosos, não é só como pianistas, né? Sim. Jovens assim, que toda hora estão aparecendo. Eu mesmo há 10 anos trabalho no SESI, aqui no Rio Grande do Sul, no Teatro SESI, e já revelei inúmeros talentos, assim, tanto na área de canto, de violino, que sabe, que já foram para Nova York estudar, já foram para... Agora tem alguns estudando fora ainda, outros já estão na ópera de Munique, outros já estão na ópera de Karlsruhe, sabe? E gente assim, de Santa Maria, sabe, de Porto Alegre, do interior, entende? Que muita gente acaba não sabendo. Mas eu me interesso muito pelos talentos jovens. E quando eu vejo que tem valor, eu tento encaminhar e imediatamente encaminhar, assim, colocá-los em algum local onde... Uma cidade onde... Que é importante também que esses talentos sejam vistos, né? Porque muitas vezes acaba... Lógico. Eles têm... Aí eles entram realmente num outro esquema de trabalho, né? Eu recebi agora mesmo um e-mail de um aluno que está estudando na Rússia e ele ficou impressionado lá com a exigência, né? Então ele dizia, você tinha razão, quer dizer, a gente quase não... A gente brinca de estudar piano aí no Brasil, entende? Quer dizer, a concorrência, né, é muito grande. Né? Miguel, eu quero chamar um intervalo, mas antes disso eu ia te pedir uma música, pode ser? O que a gente vai escutar então? Eu posso tocar um prelúdio de Rachmaninoff, opus 11, número 23.